pessoal, eu sou Jaqueline, esse é o canal Estante Falado e hoje eu estou de volta para compartilhar com vocês as minhas leituras, tudo que eu li, tudo que eu estou lendo. É uma atualização de leituras desde a minha última, que eu acredito que eu tenha feito em maio. Não tenho certeza, mas eu acredito que fiz. Então eu vou compartilhar com vocês leituras excelentes, mas antes de começar vou pedir para você dar o seu joinha, se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações, o sininho que está aqui embaixo, compartilhar esse vídeo se você gostar. Isso tudo ajuda muito, muito na divulgação do canal. E lembrando também que todos os livros que eu aqui citar vão ter links aqui embaixo que direcionam para a Amazon, caso você queira adquirir qualquer um desses livros ou qualquer outro produto vendido por lá, sem nenhum outro custo extra, beleza? Então vou começar com um livro assim de um autor que eu sou super suspeita, eu sempre falo bem, tudo que eu leio dele eu amo, que é o livro Padre Sérgio, do Lev Tolstói. Bom, aqui nós vamos ter a história do Stepan Kasatsky, que é um jovem, né, um jovem que sempre está em busca de querer se sobressair, digamos assim, sobressair, ficar acima de todos, né, e ele entra para a carreira militar, e lá então ele tem essa vaidade, né, de sempre estar acima de tudo e de todos. Mas no meio do caminho ele conhece uma jovem, uma moça da alta sociedade, e que ele se afeiçoou por ela, ela também por ele, eles começam a ficar noivos, né? Eles ficam noivos, só que um mês antes do casamento ele sofre uma decepção e rompe com esse noivado e vai seguir o monastério. Nisso que ele segue o monastério, ele continua com essa vaidade interior, né, de ser sempre o melhor, digamos assim, só que lá ele tenta ficar mais isolado das pessoas, ele tenta entrar assim naquele mundo de preces e ficar só ele, Deus, bem isolado de todo mundo. Só que algumas tentações acontecem aí no caminho, né? Então, eu acho que o básico que eu posso falar sobre o livro é isso, é um livro muito curtinho. O que a gente vê muito aqui são aquelas questões existenciais que o Tolstói tinha, né, principalmente no final da vida dele. Quem leu um pouquinho da quem conhece um pouco da biografia dele, sabe que ele tinha essas coisas. Então tem essas crises existenciais, tem críticas à igreja ortodoxa, tem críticas sociais também, ele bate muito nessas teclas. Então é um livro bem interessante, né? Como eu disse, eu sou suspeita. Eu vi que algumas pessoas não gostaram tanto, mas pra mim, ler Tolstói é sempre muito apaixonante. Então tá aqui uma baita de uma leitura que eu recomendo. Um outro livro que eu li e gostei muito foi As Boas Mulheres da China, da Xin Han. A Xin Han é uma jornalista, né? E ela nos anos de 1989 até 1997, ela tinha um programa de rádio onde ela entrevistava mulheres, né, de todas as classes sociais, de várias idades, para conhecer um pouco mais sobre as mulheres chinesas. E aqui são relatos, né, é um livro de não ficção, então são relatos dessas mulheres e tem relatos assim impressionantes. Foi um livro que me chocou bastante, foi um livro que mexeu comigo. Talvez não seja um livro para todo mundo, né, porque toca em coisas como violência, abuso sexual, encontros e desencontros, né? E assim, são mulheres da vida real que algumas delas também entraram para o mundo da política, né? O Partido Chinês, em busca de ter algo melhor para a China, né? Então elas se doaram completamente, mas tiveram algumas decepções, algumas coisas que não foram legais para a vida delas. Enfim, você precisa ler para conhecer essas histórias. Mas, como eu disse, são histórias muito tristes e talvez não seja para todo mundo. É um livro pesado, tá? Mas muito, muito bom. Gostaria de ler mais coisas da Xin Han nesse sentido assim de não ficção. Muito bom. Próximo livro que eu li foi Hamnet, da Maggie O'Farrell. Não sei se é assim que fala, mas tá aqui o livro Hamnet, que eu fui fazer uma pesquisa, né, e depois eu descobri que Hamlet era o nome do filho do Shakespeare, né. Inclusive ele escreveu a peça Hamlet em homenagem ao filho, embora não tenha nada a ver com a vida do filho, mas era uma homenagem. Muito bom, por sinal, eu li Hamlet o ano passado.
E aqui nós vamos ter a história, né, a história de Shakespeare. Pesquisando a vida de Shakespeare, sabe-se muito pouco sobre a vida dele, né? A gente acha pouca coisa, né, quando a gente vai fazer pesquisas. E essa autora, ela quis, pelo jeito, preencher lacunas, né, contar a história de vida do Shakespeare, principalmente no ambiente familiar, como era ali a família dele. E aqui ele tem um enfoque para esposa, né, principalmente para a esposa dele. Então, aqui nós temos a Agnes, que era uma moça que era herdeira de uma fazenda, e lá ela vivia com o irmão e meios irmãos, né, mais a madrasta. O pai dela já era falecido, só que ela não vivia muito bem ali. Ela era uma moça diferente, gostava de natureza, gostava de coisas meio, digamos, exóticas, sobrenaturais, assim. Então ela era considerada um pouco diferente. Até que ela conhece o Shakespeare, mas aqui na história a gente não vê o nome dele. Ele é sempre citado como homem, como uma pessoa, mas não com o nome Shakespeare, né? Então ela conhece ele, ela é mais velha que ele, em pesquisa a gente vê que ela realmente era mais velha que ele, e eles se casam por um acontecimento aí, se casam e ela vai viver junto com a família dele. Só que ele não tem, assim, muito apreço ali pela família dele. Não é que ele não tenha muito apreço, ele não é muito valorizado, principalmente pelo pai dele ali naquela família, e ele quer seguir outros caminhos. Então ele vai para Londres, deixa a família dele lá, inclusive a mulher e os filhos, né, o Hamlet e mais duas meninas, e vai para Londres fazer sua carreira no teatro, né, escrever peças, enfim. Então o enfoque maior é para aquela família ali, como eles estão vivendo enquanto Shakespeare está lá em Londres. E aqui mescla o passado e o presente, né? Ora a gente tem a vida deles se conhecendo, o Shakespeare e a esposa, a Agnes, e depois o ambiente ali familiar com os filhos. Gostei bastante. A única crítica que eu tenho a fazer sobre o livro é que eu achei um pouco descritivo demais em certos momentos, e isso me cansou um pouquinho. Não foi um livro que eu consegui ler assim de uma vez, não. Mas é um livro muito bom, quem quer conhecer um pouco sobre a vida de Shakespeare, ou então pensar como teria sido a vida dele, é um ótimo livro. Então está aqui a recomendação. Próximo livro que eu li, Shakespeare, A Tempestade. E aqui nós vamos ter uma peça que vai contar sobre a vida do Próspero, um duque de Milão, que ele foi traído, ele perde lá o seu título pelo irmão que traiu ele, mais um rei, mais outras pessoas, e ele vai para uma ilha, ele fica lá exilado junto com a filha Miranda, e lá é uma ilha com alguns seres mágicos, espíritos, algumas coisas assim sobrenaturais, e ele fica sabendo que é uma embarcação com os inimigos dele, né, os traidores, né, estão lá nesse navio, então ele cria uma tempestade para esse navio naufragar e eles chegarem até a ilha. E quando eles chegam à ilha, ele, tomado de vingança, ele usa dos poderes deles sobre as criaturas sobrenaturais, né, para fazer coisa ali entre os seus inimigos. É um livro que transita pela comédia e pela tragédia. E assim, é Shakespeare, gente. É bom, eu gosto. Embora quando tem esses seres sobrenaturais eu não goste muito de livros assim, que eu tenho que imaginar demais, eu não gosto. Mas eu gostei. Eu gostei do livro, achei muito interessante. É bem curtinho. Parece ser cheio cheio de páginas, né? Porque tem textos de apoio, né? Mas é bem curtinho. Próximo livro que eu li foi O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa. Eu falei na minha última tag que eu fiz que eu assisti o filme primeiro, antes de ler o livro, e esse livro está no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, então eu já queria há bastante tempo. Enfim, aqui nós vamos ter a história de um casal jovens que está para ter o primeiro filho, né? E o enfoque maior aqui é no pai. O pai que ele não terminou ainda seu curso de letras, já tem 28 anos, e ele é sustentado pela esposa, né? E ele é um aspirante a escritor, mas que não consegue escrever nada que dê destaque. E aí esse casal lá na espera do primeiro filho, o primogênito, né,
vem um filho que o pai desagrada total porque não veio do jeito que ele queria, né? O filho veio com síndrome de Down. E isso foi no começo dos anos 80, onde nem se usava o termo síndrome de Down, usava a palavra mongoloide, que era muito pejorativo, né, na época, e ainda é, se for usado, né? Mas ele não queria aquele filho, então ele meio que tem vergonha de falar do filho, ele entra num estado de negação assim total, ele quer que o filho seja normal, né, e ele não quer esse filho, então, mas ao mesmo tempo ele tem que conviver com ele, e fica esse conflito aí até o final do livro. Eu gostei bastante, gostei muito do filme também, tem umas diferenças entre os dois, vale a pena tanto assistir o filme quanto ler o livro, que eu gostei bastante. Esse autor que ganhou o prêmio Jabuti com esse livro, foi traduzido em várias línguas, ganhou o prêmio São Paulo, ganhou vários prêmios com esse livro aqui, então vale muito a pena. O próximo livro, na verdade não foi um livro, foi um conto que eu li, o conto é a Rapunzel, porque ele está no desafio Rory Gilmore. Dei uma olhadinha lá na minha lista lá do desafio e vi que o conto estava, né, dos irmãos Grimm. E eu resolvi ler. É um conto tão curtinho, gente, que nem vale a pena eu falar aqui pra você sobre ele. Eu não sei se tem a ver com a história da Disney, porque eu não lembro como é a história da Disney. Mas eu achei um pouco trágico aqui. É bom, um pouquinho trágico, mas eu gostei. É tão curtinho. Eu acho que vale muito a pena ler os Irmãos Grimm. Eu li poucas coisas deles aqui. Eu li alguns contos, quero ler mais coisas. Mas tá aí, mais um livro, um conto do desafio da Rory Gilmore cumprido. Gilmore, né? Difícil falar o nome dela. Li também aqui Van Gogh, Monet e Frida Kahlo, que são os 3 volumes da coleção Grandes Pintores da Folha. Aqui a gente vai ver a história de vida deles por meio das pinturas, né? A história de vida deles por meio das pinturas, tô falando... Gente, deixa eu resetar aqui. Tô falando que, na verdade, é contar a história da pintura deles, né? O momento que eles pintaram, o que significou, enfim, é isso que fala, tem pinturas maravilhosas. Eu amei o do Van Gogh. A história de vida do Monet eu gostei mais ou menos, mas as pinturas dele super me encantam, gosto bastante. E da Frida Kahlo, que é o que menos me identifico, mas eu gostei muito de saber que as pinturas dela têm a ver com a biografia da vida dela. Esse sim tem tudo a ver com a biografia dela, as pinturas dela, né, na verdade. Então assim, gostei bastante dos 3, foi muito interessante a leitura dos 3. E estou lendo neste momento o Leonardo da Vinci, que ainda estou quase na metade, acho que já passei da metade. E quando eu terminar também eu vou ter um parecer sobre ele. Estou lendo também aqui o Clube do Livro, da Luzia de Maria, Ser Leitor, Que Diferença Faz? É um livro que fala sobre ser leitor. Eu só li o primeiro capítulo, por enquanto. E o primeiro capítulo ela dá muito enfoque àquele filme O Leitor, que inclusive está no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, que eu não li, mas assisti o filme, muito bom por sinal. Então ela fala algumas coisas dessa importância de ser leitor. Então, como eu estou no primeiro capítulo, não dá muito para falar, mas quando eu ler um pouquinho mais, eu conto para vocês. Então tá aqui as minhas leituras, me contem aí o que vocês andam lendo aí, o que vocês leram nesse mês, né, nesses últimos tempos, deixa aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, como eu disse, dê aquele joinha, e eu espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais, tchau, tchau!